FDRINF, Imposto de Renda, Distribuição de Lucro. Pois é, todo mundo está se perguntando como é que será a questão do cruzamento da Receita Federal a partir de agora. Haja vista que a Receita Federal ela já tem um sistema muito eficiente de cruzamento de informações e eu preparei um material para explicar para vocês um pouquinho de como que isso daí está. Vai estar no link aqui, em qualquer lugar para vocês receberem o material do que eu vou explicar aqui agora. O que acontece é que a Receita Federal ela tem um sistema já muito eficiente, né? E ela está migrando todas essas informações para o ambiente SPED, né? O ambiente SPED. O ambiente SPED nada mais é do que a nota fiscal eletrônica, os arquivos de SPED, SPED fiscal, SPED contribuições, que já são entregues por muitas empresas já há mais de 10 anos, né? Eu falo que na minha carreira, hoje, graças a Deus, a gente está aqui com esse escritório desse tamanho, porque, na verdade, eu comecei trabalhando com SPED, trabalhando com inovação, trabalhando com tecnologia e sempre trazendo informação ali de como seria esse novo cenário, né? Porque, na verdade, é uma mudança muito grande cultural da contabilidade, né? Porque a contabilidade, na verdade, antigamente era feita para inglês ver alguma delas, né? Então, ou seja, na verdade, tinha muita sonegação, tinha muita informação errada, tinha muita inconsistência. E hoje a gente vê um cenário muito grande, né? Nós estamos há 10 anos já fazendo alterações, mudanças, né? Dentro desse ambiente, dentro desse contexto, porque, na verdade, o próprio fisco já vem fazendo muitas exigências para que os contribuintes se organizem, se informem, se declarem de forma correta. E muitas das vezes, durante esses 10 anos que nós estamos vendo, a gente vê que pessoas pagavam mais tributo sonegando do que depois que pararam de sonegar. Isso é até interessante para alguns, né? Algumas pessoas falam, nossa, quando eu parar de sonegar, eu vou pagar mais imposto, né? E na verdade não é o que acontece. Eu vou voltar no assunto principal, que hoje é explicar para vocês o que é FDINF, como que vai ser a questão da distribuição de lucro para vocês entenderem. Porque por mais corretos que os impostos estão sendo feitos e tudo mais, agora é uma obrigação que ela não basta somente pagar, mas sim fazer da forma correta, tá? Então, ou seja, isso daqui é um pouco mais. A Receita Federal, ela casa com a gente, né? Na verdade, ou seja, a contabilidade da empresa é um casamento e a Receita Federal que dita as regras, é quase que um trisal esse negócio, né? Então, ou seja, quais são as novas regras? Distribuição de lucro em dinheiro, pode? Não pode, tá? Por que não? Isso é porque não dá certo o cruzamento, tá? Porque, na verdade, ele vai cruzar com a I financeira, então, na financeira não tem o valor, então ele pode descaracterizar o lançamento que nós fizemos na contabilidade. Ah, Sal, mas tem a DME se eu pegar mais dinheiro. Aí eu pergunto, para que a gente vai ter que ficar fazendo DME, que é o demonstrativo de movimentação em espécie, para te expor em risco, somente porque você não fez o processo correto? Tem dinheiro no caixa, deposita na conta da empresa, entrou o dinheiro da empresa, vai lá e faz a transferência para sua conta. É simples assim, não transfira direto. Faça essa ponte, porque é muito mais seguro, tá? Outra coisa, Israel, como é que eu faço distribuição de lucros? Você só pode distribuir lucros quando você realmente tem lucro. Ou seja, se a sua empresa não está pagando imposto de renda, ou se a sua empresa está no Simples Nacional, mas na contabilidade dela não está dando lucro, precisa ter lucro para distribuir, tá? Porque, na verdade, você precisa ter caixa para fazer isso. Então, ou seja, a distribuição de lucro ela só é válida quando você não tem débito tributário, quando você realmente tem condições que são favoráveis à legislação para ela ser isenta. A isenção que está na distribuição de lucro não é uma condição que você fala assim, nossa, já resolvi todos os meus problemas. A isenção que está prevista lá no imposto de renda, ela tem várias condições. Uma das condições é que você não esteja com débito tributário, não parcelado. Ah, pode ter débito tributário parcelado? Pode, tá? Mas não pode estar sem parcelar. Você também tem que demonstrar lucro na contabilidade. Você tem outras regras que está previsto dentro do imposto de renda que elas são fundamentais, tá? E dentro da própria contabilidade na 6404, quando a gente fala disso, nós temos lá uma conta que ela chama de lucros à disposição dos sócios. O que é essa conta? Essa conta é necessário fazer uma reunião, né, anual ali para fazer a distribuição. Acontece que, às vezes, a gente está sempre não fazendo o que é preciso ser feito, porque isso aqui tem um custo, né? Então, ou seja, uma ata de reunião tem que ser feita, porque lá determina. As grandes empresas, elas precisam fazer isso e fazem, porque elas perdem registro na CVM, né? E aí, ou seja, quando a gente pega esse tipo de informação, nós temos que fazer o quê? Todo ano tem que ser feita a reunião dos sócios, que vai determinar a distribuição de lucro do ano seguinte.
Então, ou seja, se em 2023 nós fechamos lá com lucros de 5 milhões, esse lucro vai ser destinado. Olha, 2 milhões vão ser retirados no ano de 2024 pelos sócios. Os outros 3 milhões, eles vão ser reinvestidos dentro da empresa. Aí esse reinvestimento ele tem que ser destinado. Pode ser feita uma reserva legal, pode ser feita uma reserva específica para um tipo de investimento, pode ser feita a reserva por conta de contingência, pode ser feito reversa, reserva por conta de investimento. Então, ou seja, tem vários tipos de reserva para ser constituído. Uma vez constituído reserva, não se pode mais fazer o quê? Distribuir esse lucro, porque esse lucro agora ele é constante e presente dentro da empresa. É como se tivesse incorporado isso ao patrimônio da própria empresa, que os sócios só vão ter direito e acesso a esse valor quando eles venderem ou essa empresa for desconstituída, ou seja, ela for dissolvida, né? Então, essas regras, parece que são regras chatas, a nossa empresa grande faz isso. Gente, a 6404, ela tem algumas exceções ali, por conta até do pronunciamento do CPC, que é o PME, para facilitar algumas operações das pequenas e médias empresas, mas a regra está lá. E a Receita Federal ela está exigindo a regra para igual para todo mundo. Porque, na verdade, ela percebeu que a conta dos sócios é sim hoje um movimento de possibilidades dela aumentar a receita dela. Então, ela está fazendo isso, ela está fazendo a parte dela. Cabe nós agora, como contadores e empresários, fazer a nossa parte, que é simplesmente uma parte de organização, tá? Israel, tá, você falou para mim que tudo agora pode ser tributado. Sim, se você tem, por exemplo, alguns pagamentos que são feitos ali dentro do caixa, alguns pagamentos que são feitos de pequenas manutenções, pequenas informações, tem coisas que, na verdade, conseguem se regularizar por simples movimentação realmente para fazer o que precisa ser feito. Que nem, por exemplo, você mandou um time do comercial, por exemplo, para uma feira lá no AMB em São Paulo, tá? Todas essas despesas que vocês vão ter lá, você vai tirar o dinheiro do seu caixa, provavelmente, ou vai colocar um cartão, alguma coisa à disposição daquele funcionário, e nem 100% daquela viagem vai vir com nota fiscal com o nome da sua empresa, porque de fato não é para vir. Porque, na verdade, não tem uma relação de consumo da sua empresa com o estabelecimento, mas sim do seu funcionário que está representando a sua empresa com aquela empresa que está sendo contratada, ou se não seja um restaurante, seja um café ou qualquer coisa. Então, ou seja, tem algumas viagens que são feitas, por exemplo, a exposição e tudo mais, tem que ser feito relatórios. No relatório tem que ser colocado o motivo que foi feita essa viagem. Por que foi gasto aquele valor de R$ 20.000 para visitar uma feira? Tá? Porque tem algumas empresas que, conforme o time está fora daquele estado, eles viajam. Às vezes tem que ir lá numa feira, lá na Alemanha, vai gastar um valor representativo. Só que tem que justificar. Então, essa justificativa se faz via relatórios. E não somente lançando nota fiscal na escrita. A escrita fiscal, ou seja, o SPED, é para ser informado exatamente as operações que geram direito a crédito e os usos de consumo da própria operação. Esses gastos que acabam tendo quando algum funcionário sai com alguma coisa, não é nota fiscal, e sim relatórios. Tá? Pelo fato gerador do ICMS, você está pagando um reembolso por políticas trabalhistas da sua empresa. Mas não, porque precisa ter uma nota fiscal grande. Então, tipo assim, o funcionário foi lá para São Paulo e você pediu para que ele abastecesse o carro dele, você vai pagar uma ajuda de custo para ele, por conta que ele está usando o próprio carro, e você vai abastecer o carro dele para isso. Essa despesa, se for para a empresa, ela é dedutível do imposto de renda e não vai ter nota fiscal. Porque não é para ter nota fiscal. Porque o fato gerador, na verdade, da despesa, o que aconteceu a despesa, é simplesmente uma regularização da viagem e não de outras coisas. Aí, o pessoal tem muito problema também do caixa de pequenas manutenções, né? Então, ou seja, as manutenções que acontecem dentro da empresa. Gente, o MEI foi feito para isso, tá? Não é para prejudiciar funcionário, não. O MEI foi aberto, foi constituído para regularizar essas coisinhas que vinham sem nota fiscal. Porque se a pessoa não tem o MEI, tem que rodar RPS, ou seja, tem que fazer ela na folha de pagamento, recolher os impostos, recolher os tributos dentro da folha de pagamento. Então, tem solução para tudo. Tudo tem uma solução e custa, mas custa bem menos do que você ser autuado com relação ao imposto de renda nessa nova obrigação. Então, ou seja, qual que é a minha dica de hoje? Na dúvida, sempre consulte a contabilidade. Sempre faça consulta de como pode ser feito. Mas não é fazer um simples pagamento sem nota fiscal. Mas sim, às vezes, dar até orientação e ajudar aquele profissional. Imagina só, dia 8 de março está chegando agora, o Dia Internacional da Mulher.
Aí você vai contratar uma maquiadora para maquiar 100% das suas funcionárias que quiserem ser maquiadas, porque é o Dia Internacional da Mulher. Essa profissional, por exemplo, ela tem um MEI aberto. É simplesmente você contratar ela e ela trazer, emitir uma nota fiscal do MEI. Só isso, mais nada. Não tem segredo, é só fazer isso. Ah, o seu João veio arrumar calha. Ele emite uma nota do MEI, tá? Ah, vai ter retenção. Sim, pode ter. Você vai pagar esse imposto. Que é a retenção de algum serviço que está previsto lá, mesmo a pessoa sendo MEI, você tem que fazer a retenção porque está dentro do INSS. Tem que fazer o pagamento. Não tem como fazer, não fazer, tá? Então, se a gente tem algumas coisas que não precisam realmente de notas fiscais, que é o caso que eu dei o exemplo de viagem, esse tipo de coisa, que na verdade o relatório é a despesa, e os comprovantes fiscais têm que estar naquele relatório, a exposição de motivo porque teve aquelas despesas. Mas tem alguns pontos, gente, que na verdade não tem como fugir, tá? Porque assim, se a pessoa não tem uma nota fiscal, tudo bem. Ela tem que fazer o quê? O lançamento dentro da sua folha de pagamento. Ah, Israel, não quero fazer o pagamento do tributo do INSS, do ISS, de todos os outros da folha de pagamento. O registro do fato tem que ser contabilizado, tá? Não dá mais para jogar tipo no caixa, tá? A gente, há 10 anos que nós estamos aqui, pessoal, a gente orienta os nossos clientes a não lançar nada no caixa. O caixa dos nossos clientes, eles batem. Se vocês forem lá contar, se tiver 2.000, tem 2.000. Se tiver 100.000, tem 100.000. Porque, na verdade, a orientação da rotina do dia a dia, ela é necessária. E vai ficando habitual, porque a pessoa vai vendo que no dia a dia ela não consegue receber o reembolso se não tem uma nota, ela não consegue fazer algo se não tem uma nota. E a gente também descomplica algumas coisas. Tal caso, por exemplo, de uma feira, quando você vai lá em Embi, que alguns casos, por exemplo, de uma papelaria ali da esquina, que na verdade, às vezes você tirou uma fotocópia, entendeu? Tipo, gastou R$ 2. Aí, de dois em dois, gente, quando você pega em um ano, às vezes o caixa está com diferença de 100.000. Então, ou seja, tem algumas coisas que, pô, meu, o risco do INSS, o risco trabalhista, ele acaba sendo menor do que o risco agora do imposto de renda na nova FTRI. Distribuição de lucro é somente o dinheiro que está entrando na conta do sócio, saindo da empresa, de acordo com que já teve pré-determinado na reunião dos sócios. Não é mais livre, tá? E também não precisa ficar fazendo aquele monte de distribuição de lucro picado, né? Ah, eu fiz R$ 1.000 hoje, R$ 2.000 amanhã, tudo. Gente, tem que se organizar, tá? É muito comum no comércio a pessoa tirar distribuição de lucro por semana. Guarde o dinheiro da semana, daqui a um mês você vai ter o dinheiro do caixa para você retirar uma vez só. Isso facilita a vida, reduz a exposição e também faz aumentar a caixa, tá? Tem muitos clientes que quando a gente faz essa organização, né, de financeira, de remuneração e tudo mais, a gente vê o sucesso que dá. Clientes que estavam endividados hoje estão lá com 5 milhões na conta, abrindo outra loja, montando outros negócios, porque simplesmente organizaram a relação entre pessoa física e pessoa jurídica. Princípio de entidade. Pessoa física é uma pessoa, pessoa jurídica é outra pessoa. Sua empresa não tem a ver com as suas contas. A sua conta das pessoas físicas não tem a ver com as contas da empresa. Então não dá para ficar pagando boleto misturando. E tem muitas empresas, às vezes, que a pessoa do financeiro é que faz a movimentação também dos sócios, e ela às vezes faz errado, porque ela se perdeu, não dá mais para se perder. A dona Maria que faz o financeiro, a Terezinha que faz o financeiro, tem que ter atenção redobrada, porque não dá mais para se perder no pagamento das contas do sócio. Eu já estava vendo um podcast, né, e uma das pessoas famosas falou que ele fez o financeiro, né? Ele achou que pagar boleto era fazer o financeiro. Não, fazer financeiro não é somente isso, tá? Fazer financeiro é ter uma organização, ter um time preparado para fazer o financeiro. Então não adianta você achar que quando você paga os boletos, você vai mandar um FX para a contabilidade vai ter bola de cristal para adivinhar tudo que você está pagando. Não tem condições. Por isso que nós só trabalhamos no formato do BPO. Por quê? Porque na verdade é o casamento que eu falei para vocês, né, no início do vídeo, né? E porque a gente já aceita já isso, né? A gente aceita que é muito mais difícil fazer dessa forma, porque a gente usa aqui dentro hoje da contabilidade, são 14 softwares que a gente acaba utilizando. Não é fácil montar time para isso. Mas fazer o quê? É necessário. Não dá para você depois ter problema com fiscalização. E nesses 10 anos, a gente, assim, a gente fica muito feliz. Porque, na verdade, nesses 10 anos, a gente nunca teve uma atuação, gente. Nunca tivemos uma atuação. As fiscalizações que a gente teve já foram fiscalizações fiscais perguntaram, viu, a sua contabilidade está pegando tudo certo, não tem nada errado. Isso é legal de você ver, né? E a gente já pegou muitas fiscalizações de outras pessoas nos contrataram para ajudar a fiscalização,
E quando você vê o porquê que caiu na fiscalização, é por desorganização, não é por falta de pagamento de imposto, é por desorganização. Fazer errado a entrega da obrigação acessória, não ter uma movimentação adequada, não ter informações corretas. E é isso que acaba caindo depois da malha fina e pagando imposto 2 vezes. Um abraço, pessoal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo e não deixe de seguir aqui no YouTube nosso canal, porque eu vou postar vários vídeos aqui atualizando todas as informações sobre FT-RINF, contabilidade, resultados gerenciais e outras informações sobre esse mundo contábil e tecnológico.